Diga assim: o meu Redentor. Não, mais alto, abre a tua boca e fale, declare: o meu Redentor vive, o meu Salvador vive, o meu Deus ressuscitou, Ele venceu a morte. Aleluia, pode aplaudi-lo nessa noite. Aleluia. Pode tomar teu assento. Sabe, é muito importante você reagir à palavra de Deus, amém, irmãos? Isso é uma verdade tão profunda, tão maravilhosa de saber que o nosso Deus ressuscitou. Você não precisa temer mal algum, que Deus é contigo. Glória a Deus. Não, vocês não estão me ouvindo. Glória a Deus. Deus é por você. Há um favor especial que Deus está liberando sobre a sua vida hoje, pode ter certeza disso. Seus medos não retornarão com você por aquela porta. Amém? Lucas capítulo 24, verso 13. Eu vou ler todo o texto. São alguns versículos, mas prometo ser bem breve naquilo que eu quero aplicar ao nosso coração hoje. Naquele mesmo dia, depois que Jesus ressuscitou, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles ficaram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras, em obras diante de Deus e de todo o povo. O chefe do sacerdote e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estava indo, Jesus fez com quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava a caminho e nos expunha as escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11, os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus foram reconhecidos por eles quando partia o pão. Amém pela palavra do Senhor.
Nada na palavra de Deus é por acaso, é coincidência. É uma história somente para aquele tempo. Aqui conta essa história de 2 discípulos que estavam saindo de Jerusalém após a morte de Jesus, indo para Emaús. E essa história, ela representa a história sua e minha na nossa caminhada aqui nessa vida. Nós estamos caminhando, é uma analogia do nosso trajeto, da nossa caminhada aqui na terra. Nós estamos caminhando, não é verdade? Nós estamos em um ponto onde nós nascemos, desenvolvemos, e um dia nós vamos encontrar com o Senhor. É um caminho que nós estamos trilhando aqui. E esse caminho, ele reflete a realidade da vida de cada ser humano. E que muitas vezes, a gente não consegue perceber a presença de Deus conosco na nossa caminhada. Talvez você entrou aqui com essa percepção. Pastor, eu tenho tido dificuldade de ver Deus na minha vida, eu tenho tido dificuldade de ver Deus na minha casa, na minha família. Eu não tenho conseguido ter a percepção de Deus na minha vida perto de mim. Nós vamos agora, dia 14, 15, 16 de abril, fazer o nosso encontro com Deus. E alguns irmãos até comentou comigo, né? Falaram, pastor, encontro com Deus, por que esse nome, encontro com Deus? Parece algo chocante, não é verdade? Porque Deus parece distante, ter um encontro com Ele parece algo estranho para nós. Mas na verdade não deveria ser. Porque a Bíblia fala que nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Sabe aquela sensação de que Deus está distante, de que Deus está longe? Nada mais é do que o ensino errado que foi colocado no nosso coração. Não é assim, a criança cresce, a gente ensina para a criança o quê? Papai do céu mora onde? Onde, irmãos? No céu. Só que a gente esquece da outra parte. É verdade isso? É verdade. Mas há um Deus, o Espírito Santo, que habita no nosso coração. A Bíblia fala que Jesus Cristo está à direita de Deus, mas não fala do Espírito Santo. Se está à esquerda, está do lado, em cima. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus é o Deus que está aqui na terra, habitando em você, habitando em mim e fazendo habitação no nosso meio. Então, quando nós lembrarmos de que Deus habita no céu, nós precisamos lembrar de que Ele habita também dentro de nós. Nós não podemos perder essa perspectiva de que Deus é um Deus transcendente, superior, soberano, mas que Ele também é um Deus imanente, Ele se relaciona conosco, Ele decidiu tabernacular entre nós, Ele decidiu fazer morada em nós. A palavra de Deus diz que Deus ele não habita em templo feito por mãos de homens, ou seja, Ele não habita numa estrutura, Ele habita naquilo que Ele mesmo fez, que foi você. Você é casa de Deus, você é habitação de Deus, nós somos a habitação de Deus. Agora, perceber Deus na nossa vida, talvez seja uma das maiores dificuldades. Aqui nós vemos o texto falando de 2 discípulos, eram pessoas nascidas de novo, que conheciam Jesus, que entregou a vida para o Senhor Jesus, que tinham um contato profundo com as Escrituras, com a palavra de Deus, mas mesmo assim, Jesus caminhou com ele muitos quilômetros, comeram junto, e eles não perceberam que era Jesus que estava com eles. Sabe o que acontece muitas vezes na nossa vida, irmãos? Exatamente isso. Nós caminhamos, nós andamos, nós fazemos tantas coisas, mas nós não conseguimos ver Deus na nossa vida. Nós não conseguimos ter a percepção de Deus cuidando de nós. Nós não conseguimos ver Deus manifestando o teu amor, o teu favor, a tua graça. Nós não conseguimos ver um Deus presente. Nós oramos como se Deus estivesse longe. Eu quero que você saia daqui hoje mudando esse conceito. Deus é um Deus que decidiu habitar em você. Quando você orar, lembre do Deus Pai que está no céu, mas lembre do Deus Espírito Santo que habita em você. A Bíblia diz que Deus Pai e Deus Espírito Santo formam uma trindade, mas eles são um só. Então Deus habita em você, Deus habita em nós, e Ele não está longe. Agora, tem algumas coisas, irmãos, que nos impedem de ver Jesus. Eu ministrei agora há pouco na devocional, que se a gente ver Deus em todos os nossos caminhos, Ele endireitará as nossas veredas. Se você ver Deus em tudo na sua vida, em cada detalhe, em cada circunstância, a tua vida é transformada, a tua vida é mudada, a tua vida nunca mais vai ser a mesma. O caminho para a gente ter uma vida abençoada e desfrutar do favor de Deus é a gente ver Deus o tempo todo. É você ter a percepção de que o Espírito Santo de Deus fala com você 24 horas. Deus não fala com você só quando você vem no culto. Aqui Deus fala de uma forma especial, mais profunda, mas Deus está ministrando no teu coração o tempo todo. E nós precisamos, no decorrer desse caminho, ver Deus o tempo todo. Ver Deus em cada detalhe, ver Deus em cada situação, porque é assim que o nosso caminho será endireitado.
Amém? Então ver Deus em cada detalhe na nossa vida é o que vai fazer a sua vida transformada. Aí você me pergunta, pastor, por que esses discípulos não viram? Por que muitas vezes nós não conseguimos perceber? Né? Às vezes a gente olha e parece que Deus está tão longe, parece que a nossa oração está seca, vazia, a gente não consegue ver Deus nos ouvindo. A gente estava orando por um irmão que foi curado de câncer recentemente, e ele falou isso comigo no início, antes de ele começar o tratamento. Ele falou, pastor, a minha vida parece que está seca, parece que a minha oração não passa do teto da minha casa. Foi para ele, não é verdade. Isso é o inimigo que está plantando no teu coração para você parar de orar. Não desista de orar. Sabe o que aconteceu? Foi recuperado, foi curado, está em recuperação, está restaurando, mas já está de volta em casa, desenganado pelos médicos. Sabe o que isso nos ensina? Que nós precisamos ver Deus no momento mais difícil da nossa vida, no caos mais profundo. Talvez quando tudo está bem, você tem facilidade de ver Deus, mas quando vem a crise, quando vem a tribulação, quando vem o caos sobre a sua vida, sobre a minha vida, é muito difícil a gente perceber Deus. Mas você vai sair daqui hoje, no nome de Jesus, vendo que apesar de todo o caos que tem se instalado no país, na nossa nação, no nosso estado, na nossa vida, na nossa família, Deus continua presente conosco. Deus nunca nos abandona. Sabe qual foi a última palavra de Jesus antes dele subir aos céus? Ele disse, eis que estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Todos os dias, irmãos, é todos os dias. Não tem um dia que ele está com você, no outro dia ele não está. Ele está com você todos os dias, chovendo ou fazendo sol, fazendo frio ou fazendo calor, você estando no momento bom, no momento difícil, estando com saúde ou com enfermidade, feliz ou triste no seu casamento, com momento bom ou momento ruim, há uma promessa de Jesus para a sua vida, eu estou com você todos os dias, até a consumação dos séculos. E nós precisamos ter essa revelação. Deus está conosco todos os dias, o tempo todo, mas há algumas coisas que nos impedem de ver isso. E a primeira coisa que eu vejo nesse texto é que o verso 16, projeta aí por gentileza o verso 16. O texto diz que os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Sabe por que os olhos foram impedidos? Porque eles queriam que o reino de Deus fosse instalado naquele momento. Lucas, no 14, o verso 21, um pouquinho mais à frente, vai dizer o porquê que os olhos deles estavam impedidos. Ele diz, nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel, e hoje é o terceiro dia, tudo isso que aconteceu. Sabe o que esses discípulos estavam esperando? Nós sabemos que a nação de Israel naquela época era escrava de Roma. Roma dominava, oprimia, cobrava altos impostos, eles não tinham nenhuma liberdade, vivia debaixo de uma ditadura, vivia debaixo de uma opressão terrível, e eles esperavam que Jesus Cristo os libertasse socialmente. Estão compreendendo, amém? Muitas vezes nós criamos tanta expectativa para essa vida, não é assim? Todos os nossos sonhos, todos os nossos projetos é para cá. Presta atenção, se tudo que você tem orado, tudo que você tem trabalhado, tudo que você tem feito é para esta vida, você não vai conseguir ver o Senhor em todos os seus caminhos. O teu entendimento vai ficar cego, porque você está olhando só para as coisas terrenas. O que fez esses discípulos não perceber Jesus é que o coração deles estavam voltados somente para as coisas dessa vida, somente para as coisas terrenas, e às vezes coisas importantes, talvez o seu financeiro, talvez a sua família, talvez a sua casa, talvez o seu trabalho, né? Talvez a sua empresa, talvez a sua saúde. Você tem pensado em tantas coisas aqui da terra, mas deixa eu falar uma verdade para você, as coisas da terra que são abençoadas, quando os teus olhos estão olhando para o céu, para Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz e deu a vida por você, e que tem poder de mudar a sua vida aqui na terra. Mas os nossos olhos têm que estar para o alto, os nossos olhos têm que estar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Talvez você não tenha visto Jesus, porque tudo que você tem feito, tudo que nós temos feito, é pensando aqui agora, eu preciso de uma provisão financeira, eu preciso de uma cura, eu preciso disso, eu preciso daquilo, amém. Deixa eu falar uma verdade para você, Deus está interessadíssimo em mudar a sua vida e fazer isso na sua vida, mas Ele quer primeiro que você olhe para Ele. A Bíblia diz que assim como uma serpente foi levantada no deserto, e quem olhava para aquela serpente era curado de qualquer enfermidade, de qualquer
picada de cobra peçonhenta, por mais venenosa que seja, ao olhar para aquela serpente levantada, era curado. E Jesus disse que aquela serpente representava Cristo, e assim como aquela serpente foi levantada no deserto, importa hoje que o Filho do Homem seja levantado. Quando você olhar para Ele, você será curado. Quando nós olharmos para Ele, nós seremos restaurados, os nossos olhos serão abertos, e nós veremos a glória de Deus. Amém? Sabe, uma das coisas que alinha o nosso coração, irmão, é pelo que nós oramos. O que nós oramos denota se o nosso coração está em Cristo Jesus ou está simplesmente aqui na terra, como eu disse. Deus se preocupa com as suas necessidades aqui, e Ele está interessado em fazer mesmo. Você tem que buscar mesmo tudo que você precisa aqui, mas o teu coração não pode estar aqui. Lembra da mulher de Ló? Não sei se você já viu essa história da mulher de Ló. A Bíblia diz que ela não deveria olhar para trás para Sodoma e Gomorra, porque Sodoma e Gomorra seria completamente destruído. E ela deixou muitos bens, a vida dela estava ali naquela cidade. E no momento em que o anjo retira eles, ela olha para trás, e a Bíblia diz que imediatamente ela virou uma estátua de sal. Sabe o que isso significa? E verdadeiramente isso aconteceu naquela região lá onde ela morreu. A evidência científica que há, né, um saleiro enorme lá. Isso é comprovado cientificamente, que de fato algo sobrenatural aconteceu naquele lugar, naquela região. Sabe o que isso significa? Que por mais que nós precisamos de milagres aqui terrenos, naturais, nosso coração não pode estar aqui. O caminho para a gente receber o favor de Deus é o nosso coração estar em Jesus. Quando Jesus, presta atenção, quando Jesus se torna o centro da nossa vida, todas as nossas necessidades são supridas. Às vezes nós não percebemos Jesus, porque Jesus não é o centro. As coisas mudam na nossa vida quando Jesus toma o centro de tudo. Quando nós olhamos e em tudo nós vemos Jesus, onde nós queremos a presença dEle, nós queremos a companhia dEle. O texto diz que, Ele diz, não vai, fica com a gente. Nós queremos a tua presença aqui, Jesus. Mesmo não sabendo que era Jesus, eles sentiram a alegria e a presença de estar com aquele homem. Deixa eu falar uma verdade muito profunda do teu coração. Quando nós desejamos a presença de Deus, e nós cultivamos isso, e clamamos por isso, tudo que eu quero é estar na presença de Deus, todas as nossas necessidades são supridas. Lembra do salmista Davi, lá no Salmo 23? Verso 1, ele diz: o Senhor é o meu pastor, e de nada eu terei falta. De nada eu sentirei falta. Sabe por quê? Porque se eu tenho Jesus como meu pastor, se eu tenho Deus como aquele que supre todas as minhas necessidades, de nada eu terei falta. Sabe por quê? Porque Ele vai me suprir em tudo. Ele vai me socorrer em tudo, Ele vai cuidar de cada detalhe. Mas Jesus precisa ocupar o centro do nosso coração. Nós precisamos colocá-lo como o centro de todas as coisas, de todo o nosso alvo, de toda a nossa busca, de todo o nosso amor, de todo o nosso entendimento. Amém? Talvez você não tenha percebido Jesus como Ele tem manifestado a você. Nós não temos percebido porque o nosso coração ainda está muito arraigado nas coisas dessa vida. Agora, uma coisa interessante é que no verso 27, sabe o que Jesus fez? Jesus podia muito bem, irmãos, falar: eu estou aqui. Vocês não estão me entendendo? Eu sou Jesus. Ele andou quilômetros e quilômetros com esses 8 discípulos, mas em nenhum momento Ele falou: eu sou Jesus. Em nenhum momento Ele fez isso. Você sabe por quê? Porque Jesus, Ele precisa ser percebido. Não é que Ele não está falando, Ele estava falando o tempo todo com aqueles discípulos, mas eles não perceberam, porque isso só se percebe espiritualmente. Isso não é algo natural. Não adianta eu falar para você aqui de forma natural, porque você não vai perceber. As coisas espirituais se percebe espiritualmente. Você sabe quando que nós percebemos e temos essa revelação da presença de Deus? O texto diz o seguinte: começando por Moisés e todos os profetas, ou seja, o Pentateuco, os 5 primeiros livros, a lei e todos os profetas, todo o Antigo Testamento, os demais livros proféticos, históricos, que ele está se referindo, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Sabe como que Cristo é manifesto? Quando nós olhamos para a palavra de Deus e entendemos que desde Gênesis a Apocalipse, a Bíblia tem uma centralidade. Tudo é focado na pessoa e na obra do Senhor Jesus Cristo. Se nós olharmos dessa forma, nós vamos ter a percepção o tempo todo de Deus conosco. Você tem que olhar para a palavra de Deus com desejo. Cristo está vivo nela. Quando você estuda ela, não é um livro comum. Cristo está ali revelado, manifesto. E quando nós estudamos a palavra de Deus, Cristo é manifesto. Amém?
Você crê nessa verdade? Que Cristo é revelado quando nós ouvimos, quando nós estudamos, nos dedicamos na palavra. É interessante que aqui não tinha nem o Novo Testamento ainda. Jesus aqui está sendo manifesto no Antigo Testamento. Ou seja, ele está do início ao fim das Escrituras. Agora, em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 16, nós precisamos olhar para o Antigo Testamento não com olhar de lei, mas com olhar de graça. Paulo fala assim, de modo que de agora em diante, está falando de quem? De quem nasceu de novo, quem está olhando agora com o olhar espiritual as coisas, a ninguém mais consideremos do ponto de vista humano, ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora não consideramos assim. Só tem revelação da presença sobrenatural de Jesus quem entender que isso se discerne espiritualmente. Estão entendendo, irmãos? Amém? Há duas coisas que nos impedem de ver Jesus. A primeira é quando Cristo não é o centro, meu coração está simplesmente, unicamente voltado para as coisas terrenas. A segunda é quando eu não valorizo a palavra de Deus, porque Cristo ele é manifestado na Bíblia, na palavra de Deus, é ali que ele se revela. Ele se manifestou àqueles discípulos, não falando, oh, eu estou aqui, eu sou Jesus. Ele pegou o Antigo Testamento e falou dele escrito na palavra de Deus. É na palavra de Deus que você vai ter a revelação de quem verdadeiramente Cristo Jesus é. Então ame a palavra de Deus, tenha sede da palavra de Deus, tenha paixão pela palavra de Deus, porque é nela que você tem vida eterna. Jesus disse, errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. A gente desfruta do poder de Deus quando a gente conhece as Escrituras. E quando a gente desfruta das Escrituras, flui o poder de Deus sobre a nossa vida. Amém, amados? Então é muito importante você entender que essas coisas impedem você de ver Deus no seu dia a dia. Por isso que Deus parece estar tão longe, tão distante. Porque você está distante talvez da palavra de Deus. Você não está olhando como deveria, com um olhar espiritual para a Bíblia, para a palavra. Cristo não tem sido o centro do teu coração. Você tem olhado para tudo, esquecido de que Cristo precisa ter um trono instalado no teu coração e dizer, é Ele que comanda e determina todas as coisas. Sabe, eu fico vendo muitas vezes a maioria das pessoas, eles trocam de emprego, muda de cidade, né? Muda de igreja, muda de qualquer forma, sem pedir uma orientação de Deus. Sabe, quando Cristo, irmãos, verdadeiramente conduz a nossa vida, nós não damos nenhum passo sem consultar o Senhor e perguntar, Senhor, o que o Senhor tem para a minha vida? O Senhor tem algo novo para mim? O que o Senhor tem para mim profissionalmente? O que o Senhor tem para a minha casa? O que o Senhor tem para a minha família? O que o Senhor tem para o meu ministério? Isso é você entender que Cristo verdadeiramente reina no nosso coração. É em cada detalhe, em cada decisão, irmão, por mais simples que seja, você consultar o Senhor. Estão entendendo, amados? Amém? É tão simples você ver Deus falando com você. É só você olhar para Ele e pedir, Senhor, fale comigo, me dê direção. Só que no verso 30, há algo interessante aqui. O texto diz que os olhos dele se abriram. Não foi porque Jesus falou, eu sou o Cristo, em nenhum momento ele falou isso. O texto diz que quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. 31. Verso 31. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. O olho aqui não abriu literalmente, estão entendendo? O olho aqui abriu espiritualmente. Eles entenderam que verdadeiramente aquele que estava com eles era Jesus. Há um momento que você precisa receber essa revelação. Talvez você sempre ouviu falar de Jesus, você conhece Jesus, você perguntaram a você quem é Jesus, você conta do início ao fim quem é Jesus. Mas os teus olhos precisam ser abertos espiritualmente, para você entender pelo teu espírito que Jesus Cristo é o Filho de Deus que morreu no seu lugar, que Ele é um pai que ama você, que você é um filho que é amado por Ele, que Ele tem desejo de abençoar você, que Ele é o pastor da 100ª ovelha, Ele deixou as 99 para ir atrás de você. Ele é aquele que é o pai do filho pródigo, que mesmo o filho aprontando todas, desrespeitando, desonrando o pai, hora que o filho volta arrependido, Ele está de braços abertos para te receber. Esse é o Jesus que nós precisamos conhecer. Essa é a revelação que nós precisamos ter. É para isso que os nossos olhos precisam ser abertos, para ver essa bondade e essa graça de Deus. Agora, o interessante é que no partir do pão, foi na ceia que eles tiveram os olhos abertos. Aqui está falando de comunhão. Muitas vezes as pessoas desprezam o momento da ceia, ou só um ritual. Não é.
nós estamos celebrando a comunhão. Quando nós temos comunhão com o Senhor Jesus, há uma revelação, há uma manifestação especial sobre a sua vida. E esse texto não foi deixado por acaso, foi deixado de propósito, para mostrar para você que na comunhão com o Senhor Jesus, no ceiar, há uma revelação especial. Amém? Talvez você tenha caminhado há muito tempo comigo aqui, você nunca ceou, você nunca organizou a sua vida, você nunca colocou a tua casa em ordem. Se você falar, mais para frente, depois, não, coloca a sua casa em ordem. Há uma revelação especial para você, há uma situação especial para você quando você ceia. A Bíblia diz que os teus olhos serão abertos espiritualmente, e você vai ter uma percepção espiritual, sobrenatural, de quem Deus é na sua vida. Mas isso fala muito mais do que ceia. Estão me entendendo, irmãos? Amém? Isso fala de comunhão, de intimidade, de você entender que Deus, Ele habita em você e você é a habitação dEle. É você orar, é você ser ministrado. Quando você vem no culto, Deus fala com você. Quando você ouve uma ministração, Deus está falando com você. Quando você lê a Bíblia, Deus fala com você. Mas quando você ora, é você que fala com Deus, amém? Isso é intimidade. Quando nós temos essa intimidade, nós teremos a revelação daquilo que Deus tem. Para que orar? Para que jejuar? Para que os teus olhos espirituais sejam abertos e você veja o poder de Deus, você veja a glória de Deus, você veja a bondade de Deus, você veja o favor de Deus, você veja a presença de Deus com você, meu querido. Talvez a tua vida passou, minha vida está tão seca. Quando foi a última vez que você orou? Quando foi a última vez que você chorou na presença de Deus? Quando foi a última vez que você abriu a Bíblia e pediu, Senhor, eu quero ver o Senhor nas Escrituras? Quando foi a última vez que você fez um jejum e passou, talvez ali 12 horas, ou o dia todo jejuando, Senhor, eu quero que o Senhor ministre ao teu coração, eu quero ter a sensibilidade da tua presença, meu querido, minha querida, tudo isso são formas que o Espírito Santo nos deu, para que nós tivéssemos essa revelação, essa percepção da sua presença. Deus não quer nada extraordinário de você, Ele só quer que você o busque de todo o coração, Ele só quer que você esteja lá. Lembra de Ezequias? Ezequias estava enfermo, e Deus falou, enviou o profeta e falou, fala para ele colocar a tua casa em ordem que ele vai morrer. Ele não fez nenhuma oração especial. A Bíblia diz que ele só virou de lado e falou, Senhor, tu sabes que eu tenho andado em teus caminhos e tenho feito tudo que é reto aos teus olhos. Só isso foi a oração dele. Antes do profeta sair do palácio, Deus ordenou, volte lá e diga para ele que eu acrescentei na vida dele mais 15 anos. Tudo que nós precisamos, irmãos, é chegar diante de Jesus e falar, Senhor, é isso que eu quero, de todo o meu coração, eu quero que o Senhor se manifeste a mim, eu quero ser curado, eu quero ser sarado, eu quero que aconteça isso na minha casa, eu quero que aconteça isso na minha família. Mas você precisa ter essa comunhão com Ele, você precisa estar na presença dEle, amém? Eu quero concluir essa mensagem falando algo muito especial. Há um personagem na Bíblia que ele é chamado de um homem sem fé. Você sabe o nome dele, amém? Diga assim, Tomé, o homem sem fé. Até rima. E sabe o porquê que ele é conhecido como homem sem fé? Porque quando Jesus ressuscitou e apareceu aos discípulos, ele não estava. Pois você pode ler esse texto lá. Estava todos os discípulos, menos Tomé. E a hora que eles viram Jesus, a primeira coisa que Jesus fez foi mostrar aqui as mãos, que eles viram os cravos nas mãos, viu o corte em Jesus, falou verdadeiramente é Jesus, só que Tomé não estava. Aí Tomé falou, eu só acredito se eu ver. Mas por que os outros creram? Porque eles estavam presentes sendo ministrados. E a hora que Jesus apareceu na próxima reunião e ele estava, Jesus mostrou e ele creu. Deixa eu falar uma verdade para você. Sabe por que é importante cultuar e você ser ministrado? Porque quando você está sendo ministrado aqui, fé está sendo gerada no teu coração. Nós cultuamos e somos ministrados para que fé seja gerada no seu coração. A melhor forma do inimigo roubar de você a fé é tirando de você o desejo de cultuar. Sabe por que muitas vezes tem uma dificuldade de vir no culto? Porque o inimigo sabe, se você vir aqui, o teu coração vai ser cheio de fé. Agora, quando ele rouba de você essa presença diante de Jesus, a tua fé vai diminuindo, daqui a pouco você não consegue crer em mais nada. Por quê? A fé é gerada quando nós estamos na presença do Senhor Jesus. E sabe o que aconteceu? Para concluir, olha o que aconteceu com esse discípulo no verso 32. Talvez isso já está acontecendo com você aqui. O texto diz, perguntaram-se um ao outro, não estava queimando o nosso coração, enquanto ele nos falava no caminho e expunha as Escrituras?
a percepção de que Jesus está com você, é que quando eu estou ministrando aqui, algo especial está acontecendo no teu interior. O teu espírito está sofrendo uma ebulição, está havendo um aquecimento. O texto diz, está queimando o nosso coração. A palavra de Deus tem esse poder de aquecer o nosso coração, de ministrar no nosso íntimo, de sermos tocados, de sermos encorajados, de sermos despertados, de sermos avivados, de gerar vida no nosso coração. Amém? Quando você sente isso, é o sinal que a presença de Deus está sendo manifesta na sua vida. E Ele está dizendo, eu estou perto de você. Eles perceberam que Jesus estava perto deles, porque o coração deles queimou. Quando nós pregamos a palavra, falamos de Jesus, anunciamos as boas novas, o nosso coração se aquece. Nós nos fortalecemos, nos enchemos do Espírito Santo, e dentro de nós é gerado um novo espírito. No nosso coração arde, o seu coração arde, quando o Espírito Santo de Deus está se revelando a você. Amém? Pastor, meu coração não está ardendo em nada. Nós vamos orar por você. Eu tenho certeza que se o teu coração está frio, em nada essa palavra falou ao teu coração. Então tem algo bloqueando para que você não receba. Essa palavra não desça no teu coração. Eu dei 4 sinais aqui. Primeiro, talvez você tenha colocado muita sua esperança nas coisas dessa vida. Talvez, Jesus não tenha sido o centro. Ou talvez a palavra não tenha tido importância para você. Ou talvez, de uma forma especial, você não tem tido uma comunhão com o Senhor. Você tem levado a vida de qualquer jeito. Quando der eu vou no culto, quando der eu oro, quando der eu faço. O chamado de Deus é para você confiar nele de todo o seu coração. Ele diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso, todo o coração. Deus quer de você, todo o coração. E quando o teu coração queima, é um sinal que Jesus Cristo já está se manifestando a você. Vamos orar? Se coloque de pé. Eu vou orar no nome de Jesus. Para você que está com o coração queimando, ardendo, é um sinal de que Deus está renovando a tua vida hoje. Ele está tocando em você de uma forma especial. Se o teu coração, se o teu espírito dentro de você, você está sentindo algo queimar, algo arder, é o Espírito de Deus dizendo, eu estava com saudade de você, eu queria me manifestar a você, eu estava o tempo todo com você, mas você não estava percebendo, mas agora você está percebendo que eu estou com você. Amém? Se até agora você não teve essa sensação ainda de que Deus é com você, nós vamos nesse louvor, enquanto o ministério de louvor louva, você vai orar e vai pedir, Senhor, eu quero que o Senhor ministre ao meu coração. Talvez você tenha passado por dias frios, de desânimo. Pastor, eu não consigo mais perceber Deus comigo, eu não consigo mais sentir a presença de Deus, eu tenho sentido Deus tão distante, tão longe. A minha oração parece que não passa do forro da minha casa, do telhado da minha casa. Eu não consigo mais abrir a Bíblia, eu não consigo jejuar, eu não consigo ter sede pelas coisas de Deus. Eu quero que você abra o teu coração diante do Senhor hoje. Fala, Senhor, eu quero ter o meu coração aquecido pelo Senhor. Eu quero que o meu Espírito Santo, eu quero que o teu Espírito Santo ministre ao meu espírito e eu seja aquecido nessa noite. Amém? E se você deseja receber uma oração especial aí no seu lugar mesmo, só você levantar a sua mão, eu vou orar por você, e alguns dos intercessores vai até você, vai orar com você também, e teu coração vai ser aquecido nesse momento. Você vai ter a revelação de que Deus é com você nessa noite. Tudo o que nós precisamos, irmãos, é ter a revelação de que Deus é por nós, de que Deus está caminhando com nós, e tudo que Ele quer hoje é se revelar a você e dizer, eu estou aqui, me perceba. Ele não vai falar para você, eu estou aqui, é você que precisa perceber, é você que precisa diagnosticar e dizer, pastor, verdadeiramente Ele está comigo e eu não via, Ele estava comigo o tempo todo e eu não percebia. O Espírito Santo de Deus vai trazer essa revelação ao teu coração hoje. E eu quero que você esqueça quem está à sua direita, à tua frente, atrás. Você vai ter um momento especial com o Senhor hoje, vai falar com Ele. Senhor, eu quero que o Senhor aqueça o meu coração, fale comigo, ministre a mim, porque eu quero perceber o Senhor. Se você deseja receber oração, pastor, eu quero que o meu coração seja incendiado, aquecido, eu quero perceber o Senhor na minha vida, eu quero ter uma experiência com Ele, eu quero ver o Senhor em todos os meus caminhos. Só você levantar a tua mão, a gente vai orar por você, eu vou orar por você daqui, e alguém vai até você e vai orar com você. Só você levantar a sua mão. Pai, em nome de Jesus, eu oro por cada um dos teus filhos que estão aqui. Eu sei que a tua palavra ministrou, eu sei que a tua palavra alcançou cada coração.
E eu quero que no momento desse louvor, que nós estamos, que formos louvar, vamos adorar o Senhor, eu quero que teu Espírito Santo termine essa boa obra. Ele tenha convicção, Pai, de que o Senhor é por ele, que o Senhor está se manifestando a ele, que o Senhor quer curá-lo, que o Senhor quer restaurá-lo, que o Senhor, Pai, quer fazer o que ele tanto deseja, e tudo o que ele precisa, Pai, é ter o coração voltado para o Senhor. Tudo que ele precisa é saber que o Senhor tem andado e tem caminhado com ele, que o Senhor não tem desamparado, que o Senhor está acessível, que o Senhor está falando com ele o tempo todo, e ele só precisa perceber. Abra os olhos de todos nós espiritualmente aqui hoje, e nós venhamos perceber o Senhor, Pai, no meio desse louvor, em nome